Bom dia, nono ano. A nossa aula de história de hoje, nós vamos dar continuidade, né? Isso sobre os governos totalitaristas, nazifascismo, né? Então, falamos das características do totalitarismo, as principais características do fascismo e do nazismo, o surgimento do fascismo, o arianismo, a raça ariana, não é isso? Falamos do surgimento do fascismo na Itália, que foi com Mussolini e o Partido Fascista, certo? Que foi ele que criou. E hoje nós vamos falar sobre a crise pós-guerra na Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa mergulhou em um mar de incertezas. Esse período então ficou denominado como período entre guerras. Vários novos países então surgiram após o fim do conflito e a Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra, tendo que pagar ainda uma pesada indenização aos pós-vencedores. O ditado de Versalhes, como os alemães chamavam o tratado de Versalhes, então ele trouxe muita indignação e um sentimento de vingança em relação aos membros da Entente. A inflação então chegou a níveis assustadores. O governo precisou então imprimir cédulas de bilhões e trilhões de marcos. O marco começou a ser substituído então por uma moeda de conta chamada Rentemark. O dia histórico da estabilização monetária alemã foi no dia 20 de novembro de 1923. Nesse dia, $1 alcançou a cotação de 4,2 trilhões de marco e um Rentemark foi cotado a 1 trilhão de marcos. Dessa forma, um Rentemark seria igual a 4,2 dólares. Porém, a hiperinflação acabou desorganizando a vida econômica e as vendas caíram e a produção cessou, causando então desemprego. Se em setembro de 1923 havia cerca de 250 mil desempregados, em 15 de novembro eram 1.485 milhões. Agora vamos ver Hitler e o Partido Nazista. Falamos do fascismo. Como a Alemanha estava passando sérias dificuldades financeiras, Hitler conseguiu então desviar a atenção dos setores importantes na sociedade alemã, que via então na figura de Fourier, que era o líder, a possibilidade de evitar o avanço no comunismo na Europa. Então foi nesse contexto, na prisão, que Hitler escreveu Minha Luta, livro que expõe suas ideias sobre a superioridade da Alemanha, os judeus, o comunismo e a construção de uma sociedade baseada na pureza e na raça ariana. Para entender a figura de Adolf Hitler, é preciso então fazer um pequeno resumo de sua vida. Hitler não era alemão, ele era austríaco, de Braunau, nascido em 20 de abril de 1889. Alguns pesquisadores divergem sobre as origens de Hitler, entretanto, sabe-se que era de uma família humilde, tinha uma veia artística e queria ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, mas não conseguiu totalmente o acesso. E quando a Primeira Guerra se iniciou, Hitler então se alistou como voluntário e serviu como mensageiro. Foi condecorado 2 vezes por coragem e ação. E em 1916, no norte da França, Hitler então foi ferido na perna, mas regressou à frente em março de 1917 e recebeu então outra condecoração por exposição justamente ao longo inimigo. Então veja como ele era, né? Como Hitler demonstrava assim, um patriotismo muito grande, após o término do conflito permaneceu justamente nas fileiras do exército, entretanto com a função de espionar os vários partidos políticos que surgiam e atuavam no pós-guerra. Era um trabalho de infiltração e emissão de relatórios. Então, em 1919, Hitler frequentou a reunião do Partido dos Trabalhadores Alemães e se identificou com as questões levantadas pelos membros do partido. Entre as falas, culpavam-se os judeus e os comunistas pela perda de guerra e exaltava-se a necessidade de se buscar
o espírito alemão para reerguer a nação. Hitler, então, ingressou no partido como seu 7º membro, mudando o nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e sendo conhecido posteriormente como Nazi, e seus membros como nazistas. Veja a complicação que era, né? E como a crise pós-guerra era imensa, as ideias nazistas então começaram a ter uma aceitação muito grande e Hitler acabou se transformando em um verdadeiro porta-voz dos interesses da nação. Obviamente, seus opositores então viam Hitler como louco prestes a tomar o poder e a virar a nação de ponta cabeça. Os americanos, ao injetar grandes somas de dinheiro na economia alemã, acabaram afastando a população de Hitler. Complicado, né? Mas na próxima aula, nós vamos dar continuidade e a gente vai entender mais essa revolta que Hitler fez, isso, e que a população também ficou contra ele um pouco, tá? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau para vocês.